sobre influências, porque é uma coisa que está muito na moda. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer em relação a esse tema e a esse texto é como você tem sido influência para as pessoas, como um jovem. Como você tem sido referência, como você tem se apresentado para as pessoas. Porque, de uma forma ou de outra, nós somos sempre influência. Sempre, sempre. Não tem como você passar por esse mundo sem influenciar alguém. Não tem como você existir sem ser influência. Pode ser de muita influência ou pode ser de pouca influência, mas você sempre vai ser uma influência. A Bíblia fala isso e a vida nos mostra isso. Todos nós gostaríamos de ser, de certa forma, influencers nas nossas redes sociais. Muitos aqui já até desenvolvem um pouco mais esse perfil, querendo direcionar, né, incentivar as pessoas em comportamentos, em hábitos, né, enfim. A questão é, não tem como escapar. Tu vai sempre influenciar alguém e tu vai sempre ter a oportunidade de ser uma influência. Pode ser pouquinho, pode ser muito. Pode ser na vida de milhões de pessoas ou pode ser na vida de uma pessoa, mas tu vai ser sempre influência. Diante desse fato, a pergunta que fica é como tem sido a sua influência? Como você está influenciando as pessoas? E sobre influência, eu pesquisei um pouquinho e eu quero, né, ler com vocês ali a definição da influência. Influência é a capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. A influência do clima nas colheitas, a influência dos pais na educação dos filhos. Então, a influência é a capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém que não aconteceria se essa pessoa não sofresse essa influência, se esse algo não sofresse essa influência. Essa é a definição do dicionário, a minha definição é um pouco mais singela e mais direta, que é a de baixo, né, o parágrafo de baixo é a minha definição, que é independente do quanto você mostra, você mostra. Influência para mim é isso. Independente do quanto você mostra, você mostra. Então, aí a grande questão. Como eu tenho sido uma influência para as pessoas. E na palavra de Deus, Jesus, nessa história, nesse relato da vida de Jesus, eu quero convidar vocês a abrirem, ele conversa um pouco sobre o desafio que é ser influência para alguém e o risco que isso também traz como responsabilidade. Então, vamos abrir lá, Mateus capítulo 18. A gente vai ler o texto inteiro e depois a gente vai tirar algumas liçõezinhas ali para a nossa vida e para a nossa caminhada como juventude. Amém? Posso ler? Sucesso? Beleza. Olha lá. Versículo 6. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Versículo 8. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas... Eu rio, mas de nervoso. Tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. É óbvio que isso aqui é uma hipérbole que Jesus usa aqui com seus discípulos, mas eu quero contextualizar para vocês um pouquinho o que está acontecendo aqui antes de a gente seguir adiante. Jesus está conversando com seus discípulos, esse relato ele também está em Lucas capítulo 17 e em Marcos capítulo 9. Eu desafio muito a vocês lerem os três relatos, porque tem detalhes em cada um deles muito específicos e tem expressões que os autores usam muito específicas. Só uma curiosidade, cada evangelho eles não brigam entre si. Porque às vezes eu estou falando assim, pô, em Marcos está escrito de uma outra forma. Aí tu fala, tá vendo como a Bíblia tem erro? Porque se um cara viu desse jeito, por que o outro cara escreveu outra coisa? É porque, na verdade, eles têm públicos diferentes, os evangelhos. Mateus escreve para um público. Lucas escreve para outro público. Marcos escreve para outro público. Mas isso é uma conversa para um discipulado. Isso é conversa para estudo bíblico. Não é uma conversa para a gente falar aqui agora. Mas só para você entender um pouquinho
dessa diferença entre os textos, tá? A mesma história, ela tem narrativas um pouco diferentes de acordo com o público que os escritores ali, os evangelistas, eles querem alcançar. Mas aqui é a mais completa, assim, do contexto que eu quero compartilhar com vocês. E aí Jesus está conversando com seus discípulos e no livro de Marcos, a discussão anterior era quem seria o maior no reino. Pô, Jesus, quem de nós vai ser o maior? Aí Jesus fala, né? Pô, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, tal. Ele começa a falar assim, e aí ele pega uma criança da comunidade que estava ali, coloca entre eles e fala, olha, se vocês fizerem cair um desses pequeninos, vocês... Aí acontece o que está aqui no texto. E um pouquinho antes também na história, nos relatos, os discípulos viram que tinha um homem pregando e expulsando demônios em nome de Jesus. E aí os discípulos falam, mestre, será que a gente deve mandar aquele homem parar? Porque ele não está andando com a gente também. Ele é um cara novo, ele é um cara que é diferente, ele não é do grupo dos discípulos, ele não é do grupo da igreja, ele não é dos caras que andam com Jesus. E por que ele está falando e expulsando demônios? E aí Jesus fala, olha, ele está fazendo o que tem que ser feito. Não é porque ele é novo, não é porque ele é pequenino na fé, na caminhada, que vocês têm que julgar ele. E aí esse contexto ele serve tanto para a questão das criancinhas, os novos, os pequeninos, mas também para o contexto do novo na fé, do cara novo na igreja, do seu amigo do trabalho, do seu amigo no colégio, na faculdade. Né? Se você está no colégio ainda, você procura depois como é que se fala? Um reforço escolar, porque já era para você ter saído de lá, eu creio. Né? Então, tem alguma coisa errada. Ou as suas influências estão meio negativas. Mas esse contexto ali, essa pessoa da qual ele está falando, o pequenino, ele serve tanto para as criancinhas, ai de quem faz as criancinhas, né, os mais novos, pecarem, como também os mais novos na fé, os mais novos na igreja, o contexto do jovem, por exemplo, aqui no nosso convívio, o jovem novo, o visitante, ou aquele amigo do trabalho que você se relaciona diariamente. Ai de nós, é o que Jesus está falando. Jesus está falando para os discípulos, ele fala assim, ó, cara, se vocês fizerem essas pessoas pecarem, vocês estão lascados aí. Então, diretamente, a questão que Jesus está falando é justamente isso, que nós somos responsáveis diretamente pelas pessoas que cruzam, né, nosso caminho e pelas marcas que deixamos na vida delas. Isso parece lindo no Pequeno Príncipe, né, mas é pura verdade e Bíblia no Evangelho, na vida cristã. Né? O Pequeno Príncipe, ele fala como é que é? És eternamente responsável pelo que cativas. Mas aqui, a Bíblia, Jesus está falando, olha, vocês são tremendamente responsáveis pela forma como vocês apresentam o reino, o evangelho, para as pessoas que estão no lado de vocês, ainda mais para os pequeninos, para os novos na fé. Então, diante dessa fala de Jesus, diante desse texto aqui, a gente vai tirar 4 lições que estão aqui dentro desses textos, desses versículos, e aplicar elas na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente crie ou aprenda a entender que nós temos uma influência a passar para alguém. Não tem outro caminho. Ou é influência, ou você influencia, e a questão é como eu vou influenciar isso de uma maneira melhor. Primeira dica, primeira coisa que está no texto é que a nossa responsabilidade como igreja. Então Jesus ele fala diretamente para os discípulos, mas se alguém fizer cair em pecado um desses. Aqui é muito louco tu ver que Jesus está falando com os caras que são crentes. Jesus está falando com os caras que conhecem ele, que andam com ele, que sabem o propósito dele, que sabem a missão dele, que sabem o desafio que é o que ele está fazendo, o evangelho, compartilhar da salvação, compartilhar da graça. Ele não está aqui discutindo com ateus. Ele não está aqui discutindo com caras de outras seitas, num debate de religiões. Ele não está aqui no programa do Bial discutindo sobre religião. Não, ele está falando com os caras do seu convívio sobre como eles têm que se comportar em relação aos novos, em relação aos não crentes e em relação aos novos na fé. O risco, o cuidado que eles têm que ter. Porque se você fizer cair em pecado um desses, a coisa vai ficar feia. É a responsabilidade nossa como igreja, cara, não atrapalhar. Sabe, eu acho que o que mais destaca no texto é como se Jesus estivesse falando assim, ó, cara, se tu não sabe o que fazer, pelo menos não atrapalha.
não atrapalha o mover do Espírito Santo, não atrapalha a ação de Deus na vida das pessoas, porque vocês têm muita facilidade para fazer isso. É muito rápido para você estragar a vida de um novo na fé, um novo no convívio, um novo crente. É muito fácil. E eu listei alguns exemplos aqui que a gente pode frisar e algumas experiências também posso compartilhar com vocês. Não fazer os outros pecar diretamente fazer o cara pecar. Às vezes o cara chega na igreja como um novo, ou é um amigo teu que você está trazendo para a igreja, e você tem alguns hábitos que é pecado. E naturalmente nós sofremos, nós pecamos, nós erramos, nós tropeçamos, e infelizmente é uma caminhada a qual Cristo vem trabalhando em nossos corações até o dia da glorificação, onde a gente vai ser perfeito. Mas até lá nós tropeçamos, nós pecamos. Agora, não é porque você peca, você tropeça e você erra, que você vai fazer o outro cara fazer a mesma coisa contigo. Agora, chega um cara novo aqui na igreja, chega uma menina nova na igreja, chega um amigo novo, uma pessoa nova no teu trabalho, um colega novo na faculdade, sei lá onde você está, e essa pessoa chega, ela tem a oportunidade de conhecer Jesus através de ti, e a primeira coisa que tu faz é falar, olha, eu sou crente e tal, mas sabe como é que é? De vez em quando a gente dá uma erradinha aqui e tal, e não tem problema, Jesus perdoa e tal. Cara, isso não é um papo para você ter com um cara desses, porque você está minimizando Jesus, você está minimizando o que é ser cristão e você está facilitando a vida, um falso evangelho, a falsa graça. A gente já falou isso, está lá no YouTube, depois procura lá. É muito fácil a gente fazer o outro pecar. Então, uma das coisas como responsabilidade nossa como igreja é não fazer o cara pecar. Eu tenho que cuidar para não fazer o guerreiro, a guerreira, o amigo que está andando comigo, de não fazer o cara pecar. Segunda coisa, como a gente trata os novos membros diretamente. Eu já vivi experiências em que os novos membros chegavam na juventude e talvez algumas coisas que eu fale passe um flash na cabeça de alguns de vocês que acompanharam esse processo, e o cara chega na juventude, a menina chega na juventude, e a gente acolhe, super legal, super simpático, mas em algum momento da nossa caminhada, a gente solta uns podres, assim, do rolê, a gente solta umas paradas feias, assim, e a pessoa fala, tipo, nossa, mas eu pensei que ser crente era diferente. Justamente eu vim na igreja para viver uma parada nova, mas eu estou descobrindo que o que vocês estão fazendo aqui é a mesma coisa que eu fazia lá fora. Então, não muda nada. E aí você fala, não, então. Aí tu fica desconcertado. Ele fala, não, veja bem, até muda, só que muda mais ou menos, assim, vai mudando aos pouquinhos, tal. E aí você desconversa, porque você ficou sem jeito e você acabou de quebrar qualquer oportunidade que essa pessoa tinha de crescer no evangelho. E aí ela se estagna, tá certo? Estagna? Tá. Aí ela fica estagnada, pronto, e ela não conhece mais a Jesus, não se aprofunda mais com Cristo, porque você freou, você bloqueou aquilo ali. Você estragou o convívio dela. Isso acontece muito, acontece na IBB, acontece em qualquer igreja, acontece em qualquer grupo, onde a gente tem, às vezes, a vontade de acolher a pessoa, só que a gente quer acolher tanto que a gente acolhe ela e inclui ela já até no grupo de ódio do convívio. Então, por exemplo, vem para o nosso grupo, porque aquele grupo lá, muito criança, os jovens lá parecem umas crianças, parecem uns adolescentes, era para ele estar na live, não era para ele estar aqui. Mas anda com a gente aqui, que aqui tu vai crescer, que aqui tu vai se dar bem, aqui tu vai ter uma vida farisaica, espiritual com Deus. Aí a pessoa fala, não, então, mas eu queria me divertir, eu queria ser um pouco mais criança. Aí você olha, nossa, pensei que podia ser diferente. Sabe, vai criando isso. Um cara chegou para mim e falou, sou novo na igreja, eu quero saber quem são os podres da igreja, para eu já saber com quem que eu me relaciono. Eu falei, vai descobrir por ti, velho. Eu vou ficar falando dos podres da igreja só porque eu tive um problema com alguém, ou tenho uma diferença com alguma pessoa por causa de um relacionamento meu e dela, significa que tu tem que ter também? Não, velho, vai descobrir por ti. Não dá para a gente tem que tomar cuidado, a nossa responsabilidade, como que a gente trata os novos, como que a gente trata as pessoas que estão chegando, aqueles que estão se agregando. É muito fácil a gente ofender as pessoas, a gente influenciar elas e fazê-las tropeçarem. Ser exemplo no proceder, na forma como a gente caminha, na forma como a gente age, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se procede em relação às coisas. Os hábitos, os costumes, as práticas. Porque ser cristão não é simplesmente dizer que Jesus perdoa todos os seus pecados e que lá no fim da sua vida você vai se encontrar com ele no céu. Isso não. Isso é ser, sei lá o que é, não é ser cristão. Ser cristão é viver a nova vida que Jesus nos dá aqui. É no proceder, no dia a dia, na caminhada.
Então, o desafio aqui é a gente ser exemplo nisso. Então, o cara novo chegou na igreja, ele tem que ver em mim uma postura diferente do que ele é como não cristão. Eu tenho que ver em mim uma postura diferente de como eu era como não cristão. Porque eu vou influenciar essa pessoa. Mesmo sem saber, eu vou influenciar essa pessoa. E a última é guiar os passos, mostrar o caminho. Não mostrar os caminhos tortuosos da vida de igreja. Porque sem hipocrisia aqui, que vocês não são crianças, nem adolescentes, nem nada, cara, igreja é um lugar complicado. São pessoas completamente diferentes. São pessoas tem pessoal aqui da série C, tem pessoal da série B, né? Já começa por aí. Pessoas diferentes, pessoas que já estão em outros níveis, em outras conversas, em outros fatos, em outros costumes. E aí o que acontece? É muito fácil para esse grupo de pessoas se relacionar e se estressar, se brigar. E qual é o desafio que Jesus dá para a igreja? É ser unidade, é ser comunhão, é ser um edifício, edificar a vida um do outro, desenvolver a vida um do outro, exercitar, praticar o dom. Só que como eu vou fazer isso com pessoas completamente diferentes? É aí que está o X da questão. É aí que o Espírito Santo entra, é aí que Jesus entra, é aí que a graça entra. Porque sozinhos a gente não vai conseguir. E a igreja, às vezes, caminha sozinha. Ela quer caminhar, não, coisas de Deus é coisa de Deus. Agora, coisa de relacionamento, a gente não precisa, não, e tudo. Então, mostrar o caminho não é mostrar como que a igreja só se relaciona, olha, não fala com fulano, fala com ciclano, olha, esse pastor prega bem. Quando esse pastor não estiver no culto, nem vai, porque vai ser um outro pastor ruim que eu não gosto de ouvir pregar, então provavelmente tu não vai gostar também. Não é esse mostrar o caminho que a gente está falando. Mostrar o caminho do evangelho, velho. Mostrar o caminho da transformação. Mostrar o caminho de Jesus Cristo. Mostrar o caminho do Espírito Santo, da graça, da direção de Deus em nossas vidas. É isso que a gente precisa mostrar. E não mostrar o que a gente, como ser humano limitado na nossa carnalidade, quer mostrar para a galera. Não é isso. Mostrar o caminho que a gente precisa como igreja é mostrar o caminho da cruz. É mostrar a graça e a salvação que há em Jesus. Até rimou, beleza? Amém? Segunda coisa, o texto fala que é um preço muito alto a se pagar por ser uma má referência, ser uma má influência. Ele fala, olha, essas pessoas era melhor que morressem afogadas, que fossem afogadas no mar, do que influenciar negativamente os outros. O texto ele é muito sério em relação a isso. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo que está no versículo 7, que é pior ainda, que é importante a gente falar isso para a gente refletir, que é o que Jesus fala em relação ao papel do mundo e ao papel do cristão no mundo. Ele fala assim, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair em pecado. Então, o papel do mundo, e aqui eu acho que creio que todos vocês entendem o que é o mundo. O mundo não é o globo, a terra, mas sim as potestades, os principados, a própria ação do diabo em nos afastar do reino. Quando a gente fala em mundo, a gente fala pecado, decadência, né, inferno, destino horrível. Quando a gente fala em reino, a gente fala em submissão ao rei, em reinado, em serviço ao rei, ao reino eterno, à vida com Deus. Então, essa é a diferença entre mundo e reino, tá? Biblicamente falando também. Então, quando Jesus está falando do mundo, ele está falando do papel do mundo. No mundo, o diabo reina e o papel do diabo é fazer a gente pecar. Porque ao pecar, ao estar em pecado, ao viver em pecado, a gente está longe de Deus. A gente está afastado da glória de Deus. Né? Isso é o princípio básico da doutrina do pecado, da teologia, isso. E quando o diabo consegue êxito nisso, ele nos afasta de Deus e a gente perde o nosso propósito de vida, perde o nosso motivo de existir. E aí depois Jesus continua assim, isso é inevitável que tais coisas aconteçam. Inevitável. O mundo está aí para isso. Esse é o papel do mundo. Agora, o que Jesus fala depois é pior. Assim, ele fala, mas ai daqueles por quem essas coisas acontecem. Por meio de quem essas coisas acontecem. Sabe o que é triste de ver? Que nós estamos dentro da igreja, estamos fazendo dentro da igreja o papel que era para os de fora, os não cristãos, fazerem. Porque muitas vezes o cara chega, mano, todo empolgado para a igreja, todo recém, sabe, no primeiro amor a gente fala, e essa expressão é muito triste, graças a Deus eu acho que eu já não ouço ela há uns 2 anos no nosso convívio aqui entre amigos, entre jovens, de vez em quando acontece ainda,
Mas o cara chega empolgado, recém-convertido, sei lá, aceitou Jesus, está vivendo uma vida legal. Cara, tá vendo? Ô, galera, pô, tô orando todo dia e tal. E aí a galera faz o quê? Ah, você é novinho, chegou agora, acabou de começar. Cara, a gente está fazendo o papel do mundo. O diabo que está o tempo inteiro falando, olha, para de orar, não precisa orar não. Olha, esse negócio de ler a Bíblia aí, velho, já conhece todas as histórias. E tem mais, agora tem as novelas da Record, que facilita muito para você aprender. Então vê lá, já vai resolver tua vida. Agora, a gente na igreja está fazendo isso. Fala, não precisa ler não, pô, Gênesis, não, vê lá na Record, não precisa ler não. A gente está fazendo os caras errarem. A gente, como igreja, dentro aqui, está fazendo eles tropeçarem. Então, o preço para isso, galera, é muito alto. É muito alto. E diante disso, a gente consegue perceber também a preocupação que Jesus tem com esse problema. Porque Jesus não está só dando a sarrafada. Apesar de parecer que eu estou só dando a sarrafada aqui na gente, Jesus ele dá essa sarrafada, ele cobra dos discípulos, ele fala, olha, vocês estão vendo como isso é sério, como isso é uma responsabilidade séria, como isso é um cuidado que a gente não está tendo. Vocês estão preocupados com o cara que está pregando em meu nome, mas só porque ele não é do nosso grupo, vocês já querem excluir ele, apagar o fogo dele, a empolgação dele. Vocês estão errados. Agora eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Qual é o papel, qual é o processo. E aqui a gente vai tirar para nós essa noção. Por quê? Porque o que eu vou fazer se eu não tenho nenhuma outra opção a não ser influenciar? Ou eu vou ser a influência A, ou eu vou ser a influência B. Eu vou ser o cara que vai influenciar para o reino, vai mostrar o caminho, vai ter um proceder correto, vai mostrar, vai cuidar dos de dentro, vai receber bem os novos. Ou eu vou ser a influência B. Vou mandar a galera para o inferno. Vou fazer o papel do diabo. Ah, tá vendo, mas eu queria ser a influência C, o plano C, que não influencia nada, que não influencia ninguém. Não tem essa opção. A gente já viu. Todos nós somos influência, muito ou pouco, para um ou para milhões, mas a gente sempre vai influenciar alguém do nosso convívio. Então, diante dessa questão, e sabendo que a minha responsabilidade como igreja é mostrar um caminho certo, e se eu não fizer isso, o preço é muito alto, eu vou agora para os nossos dois últimos pontos dentro do texto, para a gente ver o que a gente precisa fazer então. A terceira coisa que o texto nos mostra é cortar fora. Para eu ser uma boa influência, para eu ser uma boa referência, eu tenho que cortar fora. E é óbvio, não preciso fazer nenhuma piada para vocês em relação à questão de tipo não é literal, né? Mas é importante a gente entender o que Jesus está falando e por que Jesus fala isso. Ele fala, né? Se sua mão ou o pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. E se o seu olho o fizer tropeçar, eu resumi ali, porque o texto está em mais detalhes, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida sem um olho do que tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Sabe o que é interessante aqui? É o detalhe do texto que às vezes a gente passa despercebido. Assim. Por que Jesus não manda cortar o braço? Porque o braço é muito tipo assim, genérico. Por que Jesus não manda cortar a perna inteira? Cortar o cotoco aqui já no fêmur? Porque é muito genérico. Jesus ele é específico até na hipérbole que ele usa. Ele fala assim, olha, corta a mão, corta o pé, e arranca o olho, porque traz significado para a gente, mão, pé e olho. São órgãos, são partes do corpo extremamente importantes na vida de um ser humano. Então, olhando para isso, olhando para a mão e o pé, e olhando para o olho, a gente consegue entender que Jesus está dando dicas aqui no texto importantes em como a gente vai se comportar, em como a gente vai viver essa nova vida. O que é cortar fora? Mão e pés representam o quê? Representa os contatos que a gente tem. Que a mão tem a ver com o tato, um dos sentidos que a gente tem. Encostar, pegar na coisa, apertar, sentir. Quando você corta a mão, você deixa de sentir. O que Jesus está falando em relação a isso é, o que você está tocando? Quais são os contatos que você tem? Quais são os hábitos que você... Como é que você usa a capacidade que você tem de sentir o mundo, de sentir as coisas? Onde está, o que você está pegando? Literalmente, Jesus está falando, olha, se tem algo que você está tendo um contato e essa coisa ela não é referência para você e vai fazer com que você seja uma má influência para os pequeninos, corta fora. Corta fora. Corta fora os contatos que não fazem, que não glorificam a Deus. Isso é literal, não a mão, mas o que a mão representa. Por exemplo, os hábitos.
Os pés, né, hábitos de caminhada. Por onde você está andando? Qual caminho você está fazendo? Que tipo de trilha tu está seguindo na tua vida? Porque se esse caminho, essa trilha, onde você pisa os teus pés, onde você coloca a tua mão, quem tu cumprimenta, quem tu abraça, se isso está fazendo você ser uma má influência para as pessoas, corte. Corte. Então a necessidade aqui não é olhar para a mão e olhar para o pé, é olhar para aquilo que a mão e o pé representam e o que talvez na minha vida, na minha caminhada como cristão, porque Jesus está falando para os discípulos, é importante a gente frisar nisso, que como cristãos eu preciso frequentemente observar os meus contatos, observar meus hábitos e observar minha caminhada. Porque se frequentemente eu não cuidar disso, eu posso estar criando contatos novos, que não são aqueles contatos que vão glorificar a Deus, eu posso estar adquirindo hábitos do mundo, porque o papel do mundo é esse, e eu automaticamente recebo isso e repasso isso. Então eu tenho que tomar cuidado. E o olho, o que o olho representa? O olho ele representa para a gente o intelecto, a compreensão que a gente tem do mundo e os conceitos que a gente cria. Porque é através do olho que a gente observa os fatos, a gente observa a relevância das coisas e forma dentro de nós os conceitos, os preconceitos, as concepções. Então eu olho para o mundo e vejo um mundo completamente pervertido. Por quê? Porque meu olho vê isso. E a partir do momento que o meu olho se alimenta disso, que recebe isso o tempo inteiro, automaticamente esses conceitos vão fazendo parte de mim. Daqui a pouco eu estou fazendo slide com sermão aqui, tentando usar pronome neutro para não ofender as pessoas. Imagina isso. Por quê? Porque o meu olho está sendo tão influenciado, a chuva de coisas que o mundo, que a sociedade, que o diabo, velho, fica colocando para a gente, que um dos motivos que eu ter concluído o meu curso de música na faculdade antecipadamente, né, foi justamente isso, porque eu não aguentava mais a enxurrada de pressão em relação aos novos hábitos que eu, como um ser humano que tem o direito de não querer ter esses hábitos, era obrigado a ter, porque eu ia viver numa sociedade que tinha. Falei, não, pô, acabou, já me formei, obrigado, valeu, nunca mais volto. Foi assim. E a gente tem que entender que talvez é necessário arrancar o olho. Se você está com os teus olhos olhando para esses novos hábitos, para essas coisas, e isso está mexendo com o teu conceito, isso está mexendo com a tua concepção, isso está mexendo com a tua compreensão de mundo, isso está mexendo com aquilo que você entende, ou aquilo com que Deus planeja e define para a tua vida, cara, arranca o olho, velho. Arranca esse conceito, arranca fora. Os discípulos frequentemente enfrentavam isso. Frequentemente eles enfrentavam o dilema entre ter que deixar o hábito antigo, deixar a prática judaizante, a prática da lei e se curvar diante de Jesus. Pensa em Paulo, pensa no apóstolo Paulo. O desafio que foi para o apóstolo Paulo falar assim, eu trago no meu corpo as marcas do evangelho, as marcas de decidir caminhar por Cristo, de perseguidor a perseguido, de influente a abandonado, a descartado. Por quê? Porque o cara cortou. Ele cortou os contatos que ele tinha, ele parou de andar com os fariseus. Ele cortou os hábitos, as práticas vazias da lei que ele tinha. Ele cortou a caminhada, o caminho dele foi quebrado, mudado, conversão. Se converteu. Ele foi transformado em relação a isso. Efésios, capítulo 4, versículo 11, um texto que nos ilustra um pouco essa ideia. Não participem das obras infrutíferas da carne, antes exponham-nas à luz. O que a conversão é? A conversão não é uma quebra de paradigma. O que o batismo é? Não é uma quebra de paradigma. Eles não representam isso. A gente precisa entender que para você influenciar de forma relevante a vida dos outros, primeiro é preciso desconstruir a sua vida. Nada mais é do que conversão. Desconstrução é conversão. Estou indo para Curitiba. Esqueci a cachorra em casa. Tem que fazer uma conversão. Já estou lá na BR, estou lá em Governador. Tem que fazer uma conversão, mudar completamente a direção e voltar. Na vida cristã, a conversão é isso. Eu estou indo para o inferno. Jesus aparece na minha frente e fala, filho, faz a volta porque está indo para o lugar errado. E eu me converto, a conversão acontece, o caminho de volta é mostrado para mim. E aí o caminho muda.
desconstrução. Todo o plano que eu tinha traçado, que era traçado para a minha vida de seguir naquela rota, foi desconstruído. E aí uma nova rota surge. Batismo, desconstrução do velho eu. Construção do novo eu. Nascer de novo. Então, o cristianismo está baseado em desconstrução. E aí, se eu quero, e não é que eu quero, porque eu não tenho mais escolha, ou eu vou influenciar de forma relevante alguém, ou não, eu preciso entender que, primeiro, talvez eu tenha que cortar algumas coisas fora. Então, agora é o momento de a gente olhar e ver a oportunidade que Jesus nos dá de cortar alguns hábitos fora, de cortar a mão, de cortar o pé e de cortar o olho, não de forma literal, mas o que eles representam para a gente. E a quarta coisa, tome uma posição. E aí eu quero convidar você a ir comigo lá em Marcos, capítulo 9. Na verdade, se você quiser abrir, você pode abrir, senão o texto está ali. Depois que Jesus conta essa história no livro de Marcos, Marcos relata também essa coisa que Jesus fala aí, essa verdade que Jesus fala. Ele fala assim, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar seu sabor? Tenham sal e vocês mesmos e vivam em paz com todos. Meu pai está com um problema sério de saúde, ele enfrenta aí alguns tumores aí, toda vez que ele vai no médico a gente retira um tumorzinho lá para não virar câncer, e ele já tirou um rim fora, tá? Meu pai está quase um Frankenstein já, tem mais cicatriz que sei lá, que Paulo nas costas, tô brincando. Mas aí o médico falou, cara, tá vendo, agora acabou, não tem nem mais sal para ti. Meu pai falou, pelo amor de Deus, doutor, já estava no mínimo, já ele falou, não, sem mais nada, assim, acabou, zero sal, comida sem sal, tal. Aí esses dias minha mãe falou, filho, vem almoçar aqui em casa. Eu falei, pô, mãe, estou ocupado, estou resolvendo uns negócios aqui, sério, não vou conseguir almoçar aí com vocês, depois a gente marca um café, pode ser? Aí tá, o café, eu fui lá tomar um café. Agora almoçar, pô, sem sal. E sabe que é triste? Porque às vezes a gente pensa, pô, beleza, não pode usar sal, mas vamos tentar usar um outro tempero, então, para dar o gosto na comida. Mas não dá, velho. Não dá. Tu vai botar, sei lá, um outro tempero de limão, tu vai sentir gosto de limão, mas não vai realçar o sabor da comida, vai sentir a comida com limão. Não, porque o sal é o sal, velho. O sal, ele tem sei lá, é isso, tá ligado? E aí eu fico pensando como deve ser difícil não ter mais o contato com o sal, não ser mais sal. E o que Jesus propõe nesse texto, o desafio que Jesus fala para os discípulos e para quem está lendo e para nós hoje é tome uma posição. Tenha sal em vocês. Tenha sal dentro de ti. Tenha sal dentro da tua vida. Na tua influência, você precisa ser sal. E aí eu quero fazer uma ilustração com vocês. Ó, tá vendo que tá aqui, beleza? A luzinha acesa, de boa. Desliga lá. Fica em pé aí, mano. Fica aí. Não foge, não. Isso. Eu vou desconectar aqui o fio. Pera. Vou morrer. Tá, liga. Ó, não funcionou. Né? Ó, se eu encostar o fiozinho no outro, sucesso, beleza? Se eu coloco na água, não funciona 100%. Não dá certo. Não é constante o bagulho. Não funciona intensamente. Pode desligar. Isso. Agora, se eu coloco sal na água, se meu pai estivesse vendo isso, ele está com inveja. Olha lá. Dou uma misturadinha, para depois já botar no tempero, salada. Por sinal, só estou comendo isso em casa. Vai lá, liga aí. Quando eu encosto agora, a constância, a intensidade, sabe? Ó. É que dá um medinho, né? Você não pode. O Christian falou, não encosta o dedo na água e não encosta um fio no outro dentro da água. Então, estou tomando maior cuidado aqui. Mas tu entendeu a ilustração? Ela é muito simples, é uma coisa muito... Pode desligar, velho, por favor. Obrigado. Pode tirar daqui, Jalan. É muito simples isso. É uma ideia muito ridícula da ciência, como a ciência explica isso e como o sal ele tem essa importância. Agora, imagina isso na sua vida. Imagina você tomando essa posição de ser alguém que vai ser constante na vida com Deus. Porque o sal ele tem constância, o sal ele traz relevância, o sal ele influencia de forma positiva. E o desafio para a gente como cristão, que vai ter que influenciar alguém, que vai ser influência para alguém, é como eu vou deixar isso
mostrar o evangelho de forma saudável e fazer com que essa pessoa cresça na caminhada dela com Cristo. O desafio é como eu vou ser um sal extremamente produtivo que influencia a vida das pessoas. E aí eu quero compartilhar contigo esse último texto, que é um texto de Salmos. E o texto fala o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. A forma mais plena, mais completa que eu posso ter para ser sal na vida das pessoas é as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam direcionadas para Deus. Que a palavra, que a minha oração, que a minha caminhada, que a minha busca com Deus seja tão profunda ao ponto de que as pessoas que caminham comigo são influenciadas para viver o reino. Com certeza você tem aquela pessoa que você procura quando você precisa de um direcionamento de Deus, quando você precisa de uma palavra, quando você precisa de uma oração. Agora, para quantas pessoas você deixou de ser essa pessoa, ou para quantas pessoas também você pode vir a ser essa pessoa? Por isso é importante você ver se precisa cortar algo fora, ver se precisa encher de sal a sua vida. Tenham sal em vocês para que a gente possa, juntos, como juventude, ser relevante naqueles que participam com a gente, nos novos convertidos. Nós, como igreja, possamos ser relevantes na comunidade ao ponto de mostrar intensidade no Evangelho. Eu quero finalizar com vocês, tirando algumas verdades dessa palavra aqui, uma reflexão rápida, um resuminho para a gente. E a primeira é essa: eu sempre vou influenciar. Sempre. A pergunta é como eu estou fazendo. Você não tem opção de não influenciar. A pergunta é como você está influenciando. A segunda coisa é que eu preciso rever minhas mãos, pés e olhos. Ah, não, tá vendo? Isso aí é coisa para quem é novo, né? Não. É coisa que eu, pastor, preciso rever para que o novo, o cara que precisa de um direcionamento, que precisa de mim, não encontre em mim algo que vai levar ele para fora, mas que encontre em mim algo que vai levar ele para cima. Então, é coisa que a gente, crente, tem que rever. Não é coisa que o novo na fé tem. Ah, não, chegou na igreja agora, olha tuas mãos, olhos e pé. Não. Chegou gente nova na igreja, eu vou olhar os meus pés, as minhas mãos e os meus olhos, para ver se eu não vou fazer essa pessoa aí desgraçar a vida dela. Eu não posso fazer o papel do mundo. O papel do mundo é desgraçar a vida da pessoa, não o meu. Por isso é importante esse cuidado. E a última coisa, se sou sal, tenho que ser útil. Se tem sal em mim, eu tenho que ser útil aí na vida das pessoas. Amém? Que essa palavra possa ficar gravada no teu coração, que você possa aí ser influência na vida das pessoas. E diante disso eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar contigo. Que Deus te abençoe e que use aí a tua vida na sua caminhada aqui com a gente na Jump, tá?